lá, galera, voltando aqui para o nosso segundo bloco aqui, para nós fecharmos com chave de ouro, né, essa nossa primeira aulinha. Então nós estávamos falando um pouquinho, né, das postulações onde não há necessidade da presença do advogado. Aqui, esses 9 pontos são de suma importância. Então quero que vocês fixem eles e outros pontos, né, dando continuidade, onde há obrigatoriedade e presença do advogado, né, nas assessorias, consultorias e direções jurídicas. Então nós necessitamos daquele devidamente inscrito nos quadros da OAB como advogado, para que ele possa o quê, né? Produzir esses atos. Vistos em atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, galera. O que acontece? Na elaboração de um estatuto ou contrato social, nós temos a necessidade de vistos por parte do profissional da advocacia. Então, é obrigatória a presença do advogado na formulação desses contratos e estatutos, salvo na ME e EPP, ou seja, na microempresa e na empresa de pequeno porte, galera, nós não temos esta obrigatoriedade, tá? A Lei Complementar 116 exime esta obrigatoriedade, tá? Então tome cuidado. A excepcionalidade atribuída desses vistos é na microempresa e nas empresas de pequeno porte. O acompanhamento de inventários, separações, divórcios, extinção de união estável e uso capião extrajudiciais. Nós tivemos, né, um embate, um invólucro nesses últimos anos de todas essas alterações, onde nós poderemos buscar o próprio cartório, né, para que a gente possa reivindicar essas circunstâncias sem a presença do Poder Judiciário. Perfeito. Mas isso não exclui a obrigatoriedade e participação direta e presença do advogado, tá? Então hoje nós temos a possibilidade, por exemplo, de produzirmos o nosso divórcio junto ao cartório, sem a necessidade de recorrermos ao Poder Judiciário. É claro que existem alguns requisitos que o novo CPC nos traz, que o próprio Código Civil também aponta. Cumprindo esses requisitos, você terá a possibilidade de divorciar-se extrajudicialmente. Mas lembre-se que mesmo extrajudicialmente, a presença do advogado é obrigatória. Show de bola, galera? Então vamos lá. Outros pontos importantes também nesse nosso primeiro encontro que não podemos deixar de comentar. Em relação, né, à postulação em juízo, em relação à figura do advogado estrangeiro, né? Ou daquele sem inscrição que queira atuar em território nacional. Essas questões sempre são cobradas em primeira fase e o aluno fica lá, né, meio surtado, meio pirando. Falei agora, o cara veio lá de fora, ele pode atuar no Brasil? Algumas aplicações nós temos dentro da nossa legislação regulamentando a figura do advogado estrangeiro. Primeiro ponto, ó, a autorização ela deve surgir da OAB, ou seja, da Ordem dos Advogados do Brasil, a título precário. Por que precário? Porque ela terá um tempo, galera. Ensejará exclusivamente a prática de consultoria no direito estrangeiro correspondente ao país ou estado de origem do profissional interessado. Então ele vai conseguir uma autorização da ordem para a prática daqueles atos somente correspondentes o quê? Ao país ou estado de origem do profissional interessado. Então notem que aqui o título ele é precário, além de ser específico e por tempo determinado. 2. O advogado estrangeiro possui vetação quanto ao exercício do procuratório judicial e a consultoria ou assessoria em direito brasileiro, ainda que esteja em parceria com advogado ou sociedade de advogados. Então é vetado esta participação. Então não tem como ele vir lá de fora, né, e assina aí um instrumento procuratório em conjunto com uma sociedade de advogados, certo? Para atuar em uma diversidade de processos por aquela sociedade. Não pode, é vetado. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas características atribuídas ao advogado estrangeiro, ou seja, ao advogado sem inscrição e queira atuar profissionalmente no Brasil, tá? Então esses requisitos são basilares e obrigatórios atribuídos a este. Temos também o advogado estrangeiro sem inscrição que queira atuar no Brasil, galera, né? Também com outros requisitos necessários. O exercício da atividade de consultoria depende de requerimento perante ao Conselho seccional correspondente ao local de exercício profissional. Nesse sentido, em havendo autorização, esta perdurará por um período de
3 anos. Então, ela é precária, ela tem um período máximo e lembre-se, ele só poderá atuar em virtude de interesses do seu respectivo país, né? E onde que ele vai reivindicar o exercício? Aonde ele se encontrar, no conselho seccional, aonde ele se encontrar. Então, se ele estiver em Mato Grosso, ele reivindicará ao conselho seccional de Mato Grosso, certo, galera? A possibilidade desse exercício profissional. Lembrando que nós temos um período, né, pessoal, de 3 anos, tendo a possibilidade, né, de ser renovado. Outro ponto importante aqui também, o advogado estrangeiro ou brasileiro com formação no exterior para advogar no Brasil. Então notem, ó, poxa, professor, eu tenho o meu curso superior em território estrangeiro, mas eu quero advogar no Brasil. Notem, galera, que nós vamos ter que cumprir os requisitos do artigo 8º, como nós já falamos lá no princípio, no início da aula. Quais são os requisitos necessários? Tem que ter capacidade civil, claro, diploma ou certidão de graduação em Direito obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, título de eleitor, como já falamos, quitação do serviço militar, se brasileiro for, aprovação no exame da ordem, que é obrigatório, e não exercer atividade incompatível da advocacia, além da idoneidade moral e prestar compromisso perante o conselho, que é o juramento que você irá fazer, certo? Para reivindicar a sua inscrição. Notem, galera, que esses requisitos são basilares para que você tenha a possibilidade, né, de advogar em território brasileiro. Com exceção ao título de eleitor e a quitação do serviço militar atribuído ao estrangeiro, que aqui já fala, né, um dos requisitos do artigo 8º, todos os demais quesitos deverão ser cumpridos para a atuação do advogado que tenha formação no exterior, seja legítima dentro do Estado brasileiro. Então, galera, é bastante importante notarmos esses requisitos, né? Esse credenciamento, além de que a graduação do advogado tiver ocorrido no exterior, essa situação é necessário o quê, né? Uma revalidação do seu diploma por meio de prova específica. Então nós temos, né, provas de revalidação, onde você vem de fora, tenha cursado fora, tenha tornado bacharel em Direito fora, você vai ter que fazer uma prova de revalidação para ver se você cumpre todos os requisitos dentro do território nacional e depois disso buscar o quê, pessoal? Os requisitos do artigo 8º, cumprir todos eles, conforme já dito, para que você tenha a possibilidade, o quê, né, de atuar como advogado em território nacional. Show de bola, galera? Então vamos que vamos. Outro ponto importante que nós temos aqui hoje do nosso encontro, que nós não temos como deixar passar em branco. Falamos sobre a postulação em juízo e nós temos que falar um pouquinho aqui também da importância da representação do advogado em juízo ou fora dele para as pessoas que muitas vezes não têm condições de arcar com o pagamento dos honorários advocatícios. Esse tema, pessoal, é um tema novo, né? Ele se encontra a partir do artigo 30 do nosso Código de Ética e Disciplina e ele já veio a ser trabalhado em provas passadas de primeira fase da OAB. E nós tivemos uma diversidade de alunos que caíram em algumas pegadinhas. Então, para que seja evitada essa circunstância, nós iremos trazer de forma bastante simples uma indicação criada aqui pelo professor Silvio Soares para que você possa lembrar da advocacia pro bono. O que seria essa advocacia pro bono, professor Silvio? A advocacia pro bono é aquela advocacia gratuita. É aquela advocacia onde não há cobrança de honorários do seu cliente em virtude da falta de condição que esse possui, tá? Então, às vezes, você pode ouvir esse nome. Aí você fala, poxa, professor, não lembro o que era. Lembra-se, advocacia pro bono é advocacia gratuita. Advocacia sem a cobrança de honorários. Mas notem, pessoal, que esta advocacia diferenciada, ela deve cumprir algumas características. A primeira delas é você gravar na sua cabecinha, a partir de agora, o que nós chamamos de GEV, tá? É isso mesmo, GEV. Toda a advocacia pro bono, ela tem gratuidade, eventualidade e voluntariedade, tá? Então grave aí. Esqueceu no dia da prova, fala assim, professor Silvio, me dê uma luz. GEV na sua vida. Gratuidade, eventualidade
e voluntariedade, tá? Esses 3 requisitos são obrigatórios na advocacia pro bono. Além do que, a advocacia pro bono, pessoal, ela pode ser atuada tanto a favor das pessoas naturais, tá? Pessoas físicas, como também de pessoas jurídicas. Mas olha a pegadinha que nós já tivemos na prova. Pessoas jurídicas sem fins lucrativos, tá? Então, regra, pessoa natural, pessoa física. Mas teremos a possibilidade de trabalharmos também com a figura da pessoa jurídica, desde que tenhamos uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. Bacana? Lembre-se também, galera, que na advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos partidários, tá? Nunca. Eu não poderia exercer advocacia pro bono com finalidade político-partidária. E nem mesmo utilizar da advocacia pro bono, da advocacia gratuita, no intuito de futura captação de clientela. Então, não posso utilizá-la para a captação de clientela, nem para a finalidade político-partidária. Tanto pode ser utilizada para pessoas físicas ou jurídicas sem fins lucrativos. Agora fiquem atentos. Olha a dica do professor Silvio. Galera, você chegou no dia da sua prova, você abriu o seu caderno verde tipo B, questão número 1, cravando lá perguntando o seguinte: se o escritório do professor Silvio produzir uma advocacia pro bono para a professora Laila, é só um exemplo, porque a professora Laila é rica, mas vamos supor que ela estiver quebrada, não tiver condições de arcar com os honorários do professor Silvio. A professora Laila contrata o professor Silvio para ingressar com uma ação para ela, e o Silvio produz uma advocacia pro bono. Nós atuamos na ação, ganhamos a ação para a professora Laila, ótimo, acabou meu mandato, arquivou o processo, professora Laila recebeu, saiu feliz da vida. Se a professora Laila no mês seguinte procurar o professor Silvio, o professor Silvio pode atuar em uma ação cobrando honorários da professora Laila? Olha que pergunta capciosa. Existe um prazo a partir do momento que eu sou contratado através de uma advocacia pro bono? Sim. Notem, galera, que o prazo é de 3 anos. Então, nesse exemplo da professora Laila, se nós produzirmos uma advocacia pro bono com a professora Laila, eu só posso firmar qualquer contrato relativo a recebimento de honorários advocatícios em uma nova ação só após 3 anos, tá? Então, o período aí, pessoal, né, do término da advocacia pro bono para uma futura cobrança é de 3 anos, tá? Eu também não posso vincular a advocacia pro bono, galera, certo? Com contratos onde de alguma forma eu irei receber honorários. Tomem muito cuidado com isso, tá? Isso pode ser uma pegadinha e pode te roubar no dia da prova. Show de bola? E por último aqui, galera, pra gente fechar com chave de ouro, falando da postulação em juízo, nós temos o quê, né? O mandato atribuído a este profissional. É o instrumento procuratório. Ou seja, né, é um contrato consensual não solene de intuito persona, no qual eu transmito, eu outorgo poderes à figura de um profissional que é conhecido como advogado, aquele devidamente inscrito, né, junto à Ordem dos Advogados do Brasil. Primeiro, lembrem-se, galera, atuação sem mandato pode. O mandato é instrumento procuratório. Nós necessitamos, em regra, de uma procuração para que eu possa ser representado judicialmente ou extrajudicialmente, através, né, de uma procuração ad judicia, que é a procuração hoje conhecida como procuração praxe, né, e regra, junto ao Poder Judiciário, e salvo procurações que necessitem, né, de poderes especiais, que devem estar contidas nas mesmas. Senão ela pode ser uma procuração ad judicia, onde eu possa representar normalmente o meu cliente. Mas eu posso representá-lo em alguma circunstância sem mandato, sem procuração? Será que há essa possibilidade? Nós trouxemos aqui. Pode, galera. Isso é bastante importante. Eu posso representar o meu cliente sem mandato em casos de urgência, tá? Em casos de urgência é uma excepcionalidade. Teremos a possibilidade de representação sem mandato. Qual que é o prazo para a juntada deste mandato, professor? Esse prazo é de até 15 dias, prorrogável por igual prazo, tá?
Então, prazo de 15 dias, prorrogável por igual prazo, para que eu possa, né, atuar em juízo sem mandato, sem procuração, nos casos de excepcionalidade, ou seja, nos casos de urgência. Então, às vezes pode acontecer de você já ter um advogado nos autos, né? E você foi intimado para que apresentasse determinado documento. E esse documento é importantíssimo, vai fazer diferença no seu processo e você não consegue localizar de forma alguma o seu advogado para que ele possa peticionar nos autos. Então é um caso de urgência, tendo a possibilidade de você contratar um outro profissional e esse profissional ir lá e peticionar no processo, tá? Então, isso deve ser devidamente demonstrado e comprovado. Por quê? Porque o advogado principal do processo, ele pode representar este outro profissional, mas o outro profissional pode se isentar destas responsabilidades, demonstrando que ali estava atuando em virtude de um critério de urgência, que é uma excepcionalidade que hoje as nossas legislações nos trazem, tá? Então fiquem bastante atentos. Renúncia profissional, responsável pelo processo por prazo de 10 dias. Quando eu falo em renúncia, galera, tome cuidado. Renúncia é praticada pelo advogado. Revogação é praticada pelo cliente. Então, o Silvio estava atuando no processo da Laila, só que ele não quis mais atuar. Ele pode renunciar esses poderes a qualquer momento? Sim. E ele precisa lá nos autos especificar o porquê que ele quer renunciar? Não, não há essa necessidade. Lembre-se lá do princípio do sigilo profissional. Não quero mais, vou lá e peticiono. Só que notem, você deve peticionar aos autos, certo, galera? E você ainda fica responsável por esse processo por um período de 10 dias após a comunicação prévia ao cliente, tá? Então, mando um aviso de recebimento, uma cartinha de AR para o meu cliente, comprovando a minha renúncia, além de juntá-la nos autos processuais. Então, notem que por um prazo de 10 dias ainda, continuo sendo responsável por esse processo. Qual a exceção, professor? Quando quebra esses 10 dias? Esses 10 dias pode ser quebrado se antes desse prazo a parte trouxer ou constituir novo procurador. Essa questão caiu agora há pouco tempo na OAB. Então eu tenho 10 dias, mas se em 5 dias da comunicação a parte juntou um instrumento procuratório com um novo advogado, pronto, extinguiu a sua responsabilidade sobre o mesmo. É importante notarmos aqui também, galera, que mesmo renunciando aos autos, né, os poderes atribuídos a você através daquele instrumento procuratório, não isenta do pagamento dos honorários e não isenta você de participar futuramente dos honorários sucumbenciais, caso os tenha. É claro que de forma proporcional. Show de bola? Outro ponto importante, né, galera, que eu gosto sempre de observar, que sem o instrumento procuratório, o advogado ele pode comunicar com seus clientes sim, né? De forma reservada, certo? Nos casos que eles estiverem presos, detidos, recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Eu posso sim, sem procuração, tá? Lembrando que nós temos o prazo de até 15 dias, né? Prorrogável por prazo igual, para que haja juntada do mesmo. Também posso, sem instrumento procuratório, retirar autos de processos finalizados, mesmo sem procuração, o quê? Pelo prazo de 10 dias. Examinar qualquer órgão dos poderes judiciários e legislativo ou da administração pública geral. Autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar até apontamentos. Galera, olha que interessante, né? Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração. Autos de flagrante, investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças, tomar apontamentos, seja de forma física ou digital. Retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração pelo prazo de 10 dias. Notem que há uma obtenção de circunstâncias onde eu possa providenciar sem a figura do instrumento procuratório, sem procuração. Agora, galera, fiquem atentos ao artigo 7º, inciso 15 e 16, que ele fala lá um pouquinho das excepcionalidades, onde eu não posso, né, onde eu não posso adentrar ao processo ou ter a sua visualização
se ele for em segredo de justiça. Nos casos de segredo de justiça, há obrigatoriedade de nós termos poderes para a prática desses atos, tá? Outra circunstância também, quando você fizer carga de processo e não entregar no prazo definido em lei ou for devidamente intimado para entregar esse processo, você pede o poder de reivindicar futuras cargas do mesmo. Então, o artigo 7º ele atribui direitos e deveres do advogado. Então, notem, essas circunstâncias são atribuídas fora essas duas excepcionalidades que o professor Silvio acabou de trazer, tá? Então, segredo de justiça, lembre-se, é excepcionalidade e o artigo 7º obriga o instrumento procuratório, tá? Então, guardem isso com vocês para que vocês não tenham nenhum tipo de problema no dia da prova, tá? Então, como já dito, não se esqueçam, pelo amor de Deus, nas extinções do mandato ou a renúncia ou a revogação, lembrem-se, renúncia vem do advogado, revogação vem do cliente. Então, o advogado renuncia os poderes atribuídos pelo cliente. Revogação, o cliente não quer mais o advogado. O cliente, em qualquer instância, em qualquer momento, ele pode renunciar os poderes que ele atribuiu ao profissional. Lembrando aqui também que mesmo na revogação produzida pelo cliente, não extingue, não retira o direito do advogado receber os honorários contratados e participar de eventuais honorários de sucumbência dentro daquele processo, mesmo que de forma proporcional. Show de bola? E por último, para a gente fechar com chave de ouro, nós temos também, pessoal, de relatarmos a figura dos subestabelecimentos. Tema esse que caiu também em algumas provas passadas. Nós temos duas espécies de subestabelecimento. O subestabelecimento sem reserva de poderes, no qual há extinção do mandato. Por quê, professor? Porque eu transmito o poder, pessoal, a outro profissional integralmente. E eu tenho o subestabelecimento com reserva de poderes, tá? Diferença basilar e importante para a prova da OAB. O subestabelecimento sem reserva de poderes é aquele no qual eu devo comunicar previamente de forma obrigatória o meu cliente, porque eu estou saindo do processo, tá? Agora, o subestabelecimento com reserva de poderes não necessita de comunicação ao cliente. Por quê, galera? Porque o subestabelecimento com reserva não retira a responsabilidade do profissional contratado. Mas, Silvio, você subestabeleceu com reserva a outro profissional, sem problema algum, porque caso ocorra algum problema naquele processo, ou caso este outro profissional pratique atos maliciosos, todos irão responder. Então, Silvio, no momento que ele repassa, que ele subestabelece poderes com reserva, ele tem que estar ciente do risco, porque se aquele outro advogado pisar na bola, ambos irão ser responsabilizados dentro daqueles autos, tá? Então, qual é a pegadinha maior no exame da ordem? Essa diferenciação que muitas vezes o aluno ele mistura. Então, sem reserva, eu tenho que comunicar previamente o meu cliente, até porque, galera, né? Notem, eu retiro integralmente os poderes dados à minha pessoa por meio daquele instrumento procuratório, então está extinguindo ali aquele mandato, e no caso de subestabelecimento com reserva não, né? É uma função específica do profissional, não há necessidade de comunicação ao cliente, tá? Essa questão caiu e muitos ficaram assim, né, meio pesados, falou, e agora, professor Silvio? Eu vi lá, eu fiquei meio confuso. Peraí, o cara tá passando poderes para outro profissional e não precisa da minha autorização? Em regra, não, tá? Lembrando que o advogado principal, ele não sai do processo no subestabelecimento com reserva. Então, se alguém pisar na bola, nesses poderes repassados, todos responderão solidariamente sobre aqueles atos maliciosos ou que vieram a trazer prejuízos ao cliente dentro daquele processo. Show de bola, galera? Então, era este o nosso recadinho de hoje a cada um de vocês. Gostaria muito de agradecer a presença e desejar bons estudos, que nós tenhamos aí esse
primeiro passo como um passo positivo para a busca e obtenção e aprovação na primeira fase do exame da ordem, se Deus quiser. Meu nome é professor Silvio Soares, estamos com vocês aí aqui, agora e sempre com a disciplina de Ética Geral e Profissional. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.